Fala, filólogos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Brasil. Hoje falaremos sobre as revoltas regenciais, esse período tão problemático da história do Brasil. Então, pega esse material que está bem legal. A gente, inclusive, pensou ele dentro de uma estratégia em que você que vai fazer o Enem vai ser útil, tá? Mas você que vai fazer também outros vestibulares pode também utilizar o material para estudar, especificamente sobre o período regencial. Então, vamos com cuidado para poder entender o que é que os exames, o que é que as bancas podem cobrar a respeito dessa temática. Bom, a primeira coisa que a gente faz é olhar para esse período, tá? Gente, o que é que está acontecendo aqui nesse momento da história do Brasil? Primeiro, o termo que dá nome exatamente a esse processo é o que a gente chama de período regencial, né? O termo é regência. E quem são os regentes? Os regentes são eleitos, né? São representantes eleitos pelas elites daquela época. E por que, professor, é importante entender isso? Porque esse é o momento da história do Brasil onde não se tem imperador. Essa definição aqui, tá, do Brasil Império, especificamente no ano de 31 a 40, é o momento em que o Dom Pedro I vai embora. E por que ele vai embora? Ele não consegue governar o Brasil. A verdade é esta. A primeira cena do Brasil Império é uma constituição que não é discutida com ninguém, né? O Dom Pedro I, ele coloca a constituição a goela abaixo do povo, e esse cenário vai fazer com que haja um vácuo de poder. E quem que governa o Brasil? Os regentes. Então, esse período é um período que não se tem imperador. É meio bizarro, mas tipo assim, é o período onde mais se provoca a reação popular justamente pela ausência de uma liderança. E essa questão aqui vai ser muito importante para a gente poder olhar para a revolta ou as revoltas ou o período regencial e começar a entender o que é que o Enem cobra de fato desse período. Tem poucas questões, tá? Pensando o Exame Nacional do Ensino Médio, mas é um tema recorrente em outras bancas. E o que é que a gente entende sobre recorrência? Entende sobre a frequência em que esse conteúdo aparece, mas a habilidade, ela vai estar lá, dentro da prova do Enem, que é a habilidade 13. A habilidade 13, ela vai estar cobrando de você a atuação, tá? A atuação do que a gente chama de movimento social, tá bom? Dos movimentos sociais. Professor, mas uma revolta é um movimento social? Claro. Ainda que não seja, por exemplo, de certa forma tão organizado, não se tenha um líder ou algo parecido, é uma reação popular mediante a um problema. E aí, uma coisa interessante é poder entender qual que é a preocupação do Enem sobre o que seria a habilidade 13 ou a habilidade 10, por exemplo. É trazer essa ideia de como que os movimentos sociais foram importantes, tá bom? Basicamente isso. E começando pelo comando, vamos fazer aí essa análise, tá, dessa questão NPPL 19. A característica regional, então, nós já temos o comando nos entregando um ponto de partida, tá? De tudo que a gente pode observar das revoltas que ele vai falar, a primeira coisa que ele pede para que a gente observe é a característica regional. Então, o primeiro aspecto é de região, tá? Que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante, preocupação para o governo central era A. Então, preste atenção. A primeira coisa que ele traz como análise é a questão da região. Existe uma importância nesse cenário. Mas a pergunta geral desse comando é: por que era preocupante para o governo? Tá? Por que o governo, olhando para essa revolta, e não olhando para ela de qualquer jeito, tá? Olhando para o lugar em que ela acontece, ó. A característica principal é a característica regional. Por que que a região era importante para o governo? É isso que a gente vai estar observando aqui, tá bom? Vamos lá para o texto. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcada pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico. Então, me parece que a gente já encontra um problema real aqui, né? Que problema é este? As províncias, elas se organizaram no período da regência justamente contra esse movimento que, naquele momento, estava sendo de forma constante, onde quem tinha ficado no governo do Brasil, obviamente, queria explorar mais o que seria impostos, controle. Tudo isso está dentro dessa característica aí chamada centralismo monárquico.
E ele vai continuando. Levada ao efeito pelos interesses de setores ligados ao café da corte, temos aqui algumas revoltas. Cabanagem, no Pará, Balaiada, no Maranhão, Sabinada, na Bahia. Percebe que não tem nenhum interesse do Enem em fazer com que você simplesmente decore todas as revoltas, né? Não aparece isso de forma nenhuma. O interesse é saber qual é a preocupação, de acordo com o comando, do governo em relação à região de uma revolta específica. Professor, não foi nem cabanagem, nem balaiada, nem sabe nada. Qual que foi? Vai aparecer agora. Mas de todas elas, vou até marcar aqui de uma cor diferente, para você olhar para ela diferente também. A Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, então a gente esquece o fato de que talvez ela tenha sido a que mais tenha durado, mas, olha aqui a resposta, pela sua situação fronteiriça. A gente já viu no comando que a característica regional era aquilo que levaria ao governo a pensar ações contra a revolta. E é isso que vai aparecer aqui no texto. Porém, a gente precisa entender por que a região é importante. E aí, vamos lá. Tradicionalmente, essa região aqui, ó, garantidora dos limites e dos interesses antilusitanos e agora nacionais do Prata. Então havia um interesse, a preocupação do governo por conta do lugar. Era um lugar muito importante em relação aos limites e em relação a o que a gente chama de interesses lusitanos, ou seja, aliás, antes lusitanos e agora nacionais. Então havia ali, por exemplo, uma região em que era governada por Portugal e que nesse momento, quando o imperador sai do trono, essa galera que assume, né, essas elites que assumem, esses representantes eleitos pelas elites, eles obviamente querem manter o controle sobre essa região, sobre esse lugar. Então vamos lá. Pensando nisso, foi a autonomia bélica local? Primeira coisa aqui, gente, dominar o conceito, tá? O belicismo, né, que tem a ver, por exemplo, com ação direta, né, violência direta, prática, não era uma preocupação, tá? Não havia, por exemplo, no texto nenhuma menção à ideia de que, poxa, lá na Farroupilha a galera pegou em armas, então isso é importante que a gente comece a observar. Não. Coesão ideológica radical é a letra B. Primeira coisa é que não tem nenhuma coesão, né? Uma revolta já é ausência de coesão. Não tem diálogo acontecendo ali. Letra C. Liderança política situacionista. Existe algum nome aparecendo no texto de importante? Não. Só o nome da revolta, beleza? Letra D, produção econômica exportadora. Olha, essa aqui é muito legal, mas tipo, não é a economia que está posta em jogo aqui, ó, nem muito menos o tempo, né, aqui, ó, segundo o que a gente está vendo no texto, mas é a situação fronteiriça. Qual é a resposta que mais conversa com a ideia de localização? Eu acabei dando a resposta agora, né? A letra E. A localização geográfica estratégica. Então, era preocupante para o governo por conta do lugar, da região, beleza? Tranquilo, foi massa fazer essa. Agora vamos só pegar aqui um pouquinho, né, do contexto, já olhando de forma conteudista mesmo. Claro, apontando para a habilidade 13. Gente, as revoltas regenciais, elas surgem nesse período de vácuo mesmo, tá? Nós temos aqui, inclusive, a menção, a ideia de que são, sim, movimentos sociais e políticos. O período é exatamente esse que a gente acabou comentando, que o Dom Pedro não consegue governar, então ele vai embora do Brasil, ele volta para Portugal. Ah, professor, mas aí não viria a ser, por exemplo, o Dom Pedro II? Então, nesse momento, o Dom Pedro II só tem 5 anos. Então, os regentes assumem enquanto Dom Pedro II ainda não pode se tornar o imperador. E aí, tem algumas características muito importantes. Todas as vezes que vocês visualizarem revoltas regenciais na prova, sempre pensem em tensões, tá? Elite, o povo. Aqui vai trazer alguns grupos, por exemplo, por isso que o termo melhor empregado seria insatisfações populares. E, obviamente, as revoltas têm nome, né? Têm características. E aqui é citada a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês, a farroupilha. E todas elas, na verdade, têm um ponto em comum. Tipo assim, eram grupos diferentes, mas o ponto em comum era: este país pode se separar a qualquer momento, né? A emergência, ou na verdade, a insurgência de uma possibilidade do Brasil se separar era enorme, porque todas as revoltas queriam se separar de fato, queriam criar uma república. Então havia nesse momento aqui o que a gente chama de ideais republicanos. É o que vai acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Sul,
é o que vai acontecer em Santa Catarina, né? Ali a galera vai ter republiquetas, né? Repúblicas. Bizarro, mas vai acontecer. Beleza. Acho que tá legal agora, pra gente já poder olhar para mais uma questão e fazê-la, né? Obviamente. Vamos lá. O contexto do período regencial foi marcado. Gente, de novo, ó. Lembra daquela característica lá que eu te falei? Vai te ajudar. Vamos lá. Questão 2010, adaptada. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou, olha só a característica que a gente está procurando, um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Então, a primeira relação que a gente tem com o período é com o conceito de crise. Depois, é entender essas crises elas partiam do quê? De qual contexto? De um contexto de maior participação política e de busca por melhores condições de trabalho. Beleza. Os conflitos apresentavam também o protesto, mais uma resposta possível diante do que a gente está procurando, contra a centralização do governo. Apareceu na questão anterior, né, o centralismo monárquico. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Acredito que não é o tema da questão. Vamos lá, então. Letra A. Foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não mesmo. Vai acontecer isso, dentro do período regencial. São chamadas de as revoltas restauradoras. Mas, tipo assim, não é essa que está aparecendo aqui, né? Não são essas revoltas restauradoras que estão aparecendo aqui. Letra B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Oh, começou bem demais. Muito bem. Várias crises, verdade. Mas em nenhum momento você tem essas revoltas se submetendo, né, às forças políticas. Tipo, não. Estão lutando contra as forças políticas. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam as melhores condições de vida. Ó, vamos lá, vamos com calma, tá? Essa letra C é até legal. Luta, bom. Principais grupos políticos. Não, né? Porque a gente viu que havia também participação popular, não eram só as elites que estavam lutando por alguma coisa. Então, é até estranho, né? Uma elite lutar por melhor condição de vida. Percebe que não eram os principais grupos políticos. Letra D, pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões de café. Sim, né? Tipo, foi pelos regentes, mas você acha que dá para resumir todo o período regencial simplesmente olhando para essa característica deles elevarem os barões de café? Não, e tipo, pode ser também uma relação indireta. Os barões de café podem não necessariamente terem precisado dos regentes, podem ter seguido outro caminho. Percebe que não tem uma relação tão clara. Agora, a letra E traz um contexto muito melhor. Pela convulsão política, estamos falando de crises, e por novas realidades econômicas, estamos falando das elites, que exigiam reforço de velhas realidades sociais, ou seja, trazendo de novo o processo de exclusão aí para as camadas populares. Então, acho que está bem legal pensar dessa forma, porque agora a gente já olha para o conteúdo, né, entendendo que ele está totalmente sujeito às habilidades. Pensando, obviamente, na habilidade 10, nós separamos aqui para vocês um cenário muito importante a respeito de cada revolta regencial e de qual é a sua importância. A cabanagem, por exemplo, ela já tem um contexto muito mais de uma luta, né, acerca de moradia mesmo. A região do Pará vai ser muito violentada pelos portugueses que ainda estavam por lá, né? Então, você vai ter um tema geral que é justamente a galera querendo mais participação política. E isso se dá também, aqui tem um fator relevante, né? Ao quanto que o Pará era longe do centro político do Rio de Janeiro, tá? De Salvador, de São Paulo. Então, eram, obviamente, as províncias mais rejeitadas do Império. Isso vai fazer com que eles comecem a se revoltar. A Sabinada, liderada por Sabino, também vai ter mais um caráter territorial, já que a Bahia era perto de um grande centro, mas ao mesmo tempo era o lugar de rejeição, né? Porque tinham muitos escravizados por lá. Então você tem uma rejeição política nesse contexto.
Obviamente, todas as outras vão passar pelo mesmo lugar, de tentar entender sobre o que elas discutiam. A Balaiada, por exemplo, ela já nasce dentro de um contexto de pobreza, tá? O Maranhão vai sofrer muito com indígenas sendo colocados em situação realmente de miserabilidade. Então é essa galera que vai lutar pelo que seriam novas condições de vida mesmo, né? E para o governo isso era ó, uma ameaça, tá? Porque como não tem imperador, e é por isso que o Dom Pedro II assume antes, inclusive, né? O Pedrinho, né? O Pedro de Alcântara, ele vai assumir com 14 anos, justamente porque a presença do imperador talvez acalmasse os ânimos, e foi exatamente isso que aconteceu, né? A revolta dos malês, revolta liderada pelos escravizados, tá? Sempre importante valorizar muito essas revoltas por grupos subalternos, como os escravizados, porque você tem muitas possibilidades das questões falarem sobre resistência, falarem sobre os mecanismos que eles utilizaram para poder alavancar a revolta. E por fim, a revolta da Farroupilha, né, tema das últimas duas questões, especificamente da primeira, mas vai ter muito mais uma parada voltada à autonomia e comércio, né? Vai ser os dois principais temas dessa revolta regencial. A galera tava disputando lá, era uma treta por conta do Shark, era também por conta do Rio Prata. Era uma situação bem complexa. Mas, obviamente, se você não for fazer nenhum vestibular do Rio Grande do Sul, não interessa saber tudo, né? Então é mais pegar contexto aí, beleza? Gente, agora vamos fazer aqui a última parte da aula, assim, uma parte prática, né? O que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos aqui um pequeno checklist a respeito de cada revolta, tá? Por que cada revolta recebe esse nome? E nós temos como principal objetivo aqui fazer com que você fixe os conteúdos. Então, começando pela cabanagem, nós temos aqui um debate acerca das pessoas pobres, que vai ter aqui a sua grande maioria morando em cabanas de palha, a famosa casa de taipa, né? E ela vai estar sendo visualizada nesse cenário mesmo, de desigualdade social. Então, depois dessa parte aqui da aula, eu quero que você faça as 5 questões sobre cada uma das revoltas, para que você fixe cada uma delas. São questões fáceis para a mediana, para que você realmente fixe o que a gente acabou de fazer nessa aula, tá bom? Sabinada, liderada pelo Francisco Sabino, jornalista e médico, e vai receber esse nome justamente pela sua imponência, né, de estar denunciando ali o que está acontecendo em Salvador, todo aquele processo de desigualdade social. A balaiada vai ter aí artesãos produzindo cestos, balaios. Por esse motivo, o termo balaiada vai ficar bem conhecido. Revolta dos Malês, uma das revoltas mais importantes, tá? Porque você vai ter uma mistura, né, de questões religiosas, tá? Temos aqui africanos muçulmanos e também questões voltadas à escravidão, que ainda era presente neste país. Por último, não menos importante, Revolução Farroupilha, aquela da qual lidera também Duque de Caxias, né? Você que é do Sul, obviamente, deve ter mais contato com essa história. Mas você vai ter os farrapos sendo conhecidos como rebeldes, né? Então, por esse termo, você vai ter uma espécie de conotação negativa, né? Depreciativa, esse é o termo que aparece aqui pra gente. E aí, obviamente, tem uma construção bem direta acerca do que está acontecendo aqui. Beleza? Turma, tá aqui questõezinhas legais, faz todas as questões, traz para os profs, caso você tenha dúvida. E até a próxima aula, que vai aparecer agora, para que você realmente consiga fixar e fazer questões. Beleza? Até mais.